2 Timóteo, capítulo de número 4. Agora nós vamos ler o verso de número 10. Que nos diz assim, 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo número 4, verso 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque é muito útil para o ministério. E nós encerramos, na verdade, mais um período de escola bíblica, mais um trimestre de escola bíblica. A última carta que nós estudamos foi a carta do apóstolo Paulo, escrita a Filemon, né? E lendo a epístola de Filemon, me despertou algo aqui muito interessante acerca do apóstolo Paulo, porque quando Paulo escreve a carta a Filemon e a carta aos Colossenses, que acredita-se tenham sido enviadas na mesma oportunidade à igreja de Colossos, né? Isto ocorreu provavelmente logo no início da prisão do apóstolo Paulo, né? A carta de Colossenses e a carta de Filemon talvez tenham sido, Deus abençoe, João, obrigado. Talvez tenham sido escritas logo no início da prisão do apóstolo Paulo. Então, quando ele escreve a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, nós podemos ver que o apóstolo menciona vários nomes de pessoas que estavam com ele naquele momento, que estavam acompanhando a situação de Paulo. Provavelmente ele estava numa prisão domiciliar, então ele tinha uma certa liberdade para receber visitas. Então dá a entender pelos registros que o próprio apóstolo faz, que havia muitas pessoas com Paulo naquele momento. Logo no início que ele foi preso, havia muitas pessoas com ele, o que já não aconteceu logo no final, logo próximo do momento da sua morte. A segunda epístola de Timóteo é a última carta escrita por Paulo antes da sua morte, antes dele ser morto em Roma. Então, quando ele escreve a segunda carta, já é no final do período da sua prisão, antecedendo a sua morte. E nós observamos que já não estavam com ele as mesmas pessoas que iniciaram aquela aflição com Paulo. E nós vemos nisso uma semelhança muito grande com Cristo, porque Cristo também, ele começou o seu ministério sendo seguido por multidões, sendo seguido por seus discípulos, mas a Bíblia diz que até os seus discípulos o abandonaram no momento em que Cristo foi preso e no momento em que ele foi crucificado. Todos fugiram. Não foi só Judas que traiu Jesus, todos os discípulos traíram Jesus Cristo. A partir do momento em que eles o abandonaram e o deixaram só naquela aflição. Então, com Paulo aconteceu algo semelhante. Logo que ele foi preso, no início da sua prisão, e Paulo já tinha sido preso muitas vezes antes disso, né? Não era a primeira vez que o apóstolo Paulo era preso, ele já tinha sido preso outras vezes. Então, talvez essas pessoas que estavam com ele imaginavam que seria mais uma tribulação, né? mais uma prisão, mais um momento de prisão, e que ele logo seria solto. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias,
talvez vendo que ele não seria solto e que ele seria preso e morto, e com o aumento das perseguições, abandonaram ele. Então, na carta em Filemão, vamos ler, na epístola de Filemão, escrita a Filemão, ela está um pouco à frente aí da epístola de Timóteo, no verso de número 24, 23, ele diz assim: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Você vê, essas pessoas estavam com ele quando ele estava preso. E na carta aos Colossenses também, a epístola aos Colossenses, Paulo também, ele menciona, o nome de algumas pessoas. Por exemplo, o próprio Timóteo, no capítulo 1, no verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ele também cita lá no final, que ele sempre fazia saudações finais nas suas cartas, Ele diz em Colossenses capítulo 4, o verso 12: saúdam-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que conserveis firmes e perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, médico amado, e Demas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, a igreja que está em sua casa. Então veja que ele menciona as pessoas que estavam com ele, Lucas e Demas. E eu quero me atentar a este nome, Demas, porque Paulo diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 10, ele diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Ele reclama de que ele tinha sido abandonado, que ele estava só, Nessa segunda carta ele diz: eu estou só. Nós lemos que no versículo 16 ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Na primeira audiência que ele teve perante o tribunal lá em Roma, porque ele tinha apelado para César, então ele estava sendo julgado no tribunal de Roma, e ele estava sob julgamento. Então ele reclama que na primeira audiência dele, todos haviam o abandonado, que ele já estava só. Mas de Demas é dito algo que não é dito acerca dos demais. De Demas é dito: este me desamparou, amando o presente século. Então Demas era um companheiro de ministério, Demas era um cooperador de ministério. Paulo, ele é citado, ele é citado lá em Filemão, ele é citado em Colossenses. Então ele era um companheiro de ministério, um companheiro dos sofrimentos, das lutas, na pregação do Evangelho. Mas num determinado momento, Demas o desamparou e o abandonou, amando o presente século. Quando ele escreve a segunda carta, ele já estava apontando esse abandono das pessoas e dos irmãos, inclusive das igrejas da Ásia, onde ele havia pregado, como está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Ele escrevendo a Timóteo, ele diz: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de
Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. As pessoas tinham vergonha da prisão de Paulo, de visitar um preso, de visitar alguém que estava encarcerado, acusado de motim, de insurgência, acusado de perverter e tumultuar a ordem social. Então as pessoas começaram a abandonar Paulo. No começo do sofrimento, no começo das aflições, no começo das lutas, estavam com ele, mas quando aquilo começou a se estender, mas quando aquilo começou a passar muitos dias, quando aquilo começou a ir adiante, as pessoas o abandonaram. E Demas foi um desses, que era um cooperador do ministério, trabalhava no ministério, ajudava, suportou algumas aflições, suportou algumas perseguições, mas em determinado momento abandonou, amando o século mau. Abandonou o apóstolo amando o presente século. Então, seguir a Cristo, seguir ao Senhor, implica em aflições, implica em lutas, implica em sofrimentos, implica em renúncia, uma renúncia pessoal, uma renúncia do mundo. Quando nós somos chamados a Cristo, e quando nós, por causa desse chamado, tomamos a decisão de segui-lo, não significa que o mundo não continuará batendo a porta, que o mundo, que os confortos deste mundo não continuarão batendo a nossa porta, batendo a porta do nosso coração. O diabo, ele vai sempre mostrar que no mundo, que vivendo no mundo, no pecado e nos confortos do mundo, isso será mais vantajoso do que ficar sofrendo aflições, do que ficar padecendo sofrimentos, do que ficar renunciando coisas, do que ficar tendo que sofrer perdas de coisas. O diabo vai sempre estar oferecendo isso para nós, porque foi o que ele fez quando ele tentou o nosso mestre, o nosso Salvador. Vamos ver Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo 4, verso 1. Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Você está com fome? Você é o Filho de Deus? Então manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo usa a mesma astúcia. Você está na prova? Você diz que é um filho de Deus? Você diz que serve a Deus e você está na prova? E você não prospera nunca? Os outros prosperam e você não prospera? Se você serve a Deus, por que você está padecendo necessidades? Por que você está passando por isso? Deus te chamou para vencer, para ser vencedor, para herdar a terra, os bens da terra, dizem alguns. Eu não entendo esse Deus não, que as pessoas ficam na pobreza e não prosperam nunca. Eu não entendo esse Deus não. O Deus que eu sirvo não é esse. O Deus que eu sirvo é o Deus que faz o pobre ficar rico, prosperar. Essa sempre é a mensagem do diabo. O diabo continua sempre usando essa mesma estratégia. No verso 4 ele diz: ele porém respondendo, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
No verso 5, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces alguma pedra. O diabo: por que essas coisas ruins acontecem com você? Por que essas coisas ruins acontecem com a sua família? Por que a sua família está passando por isso? Por que essas coisas acontecem com isso? A Bíblia não diz que Deus tem anjos para guardar os seus servos? A Bíblia não diz que Deus tem anjo para guardá-los da morte, dos perigos, dos males? Por que essas coisas acontecem com você, com a sua família? Por que esses males? Por que o ladrão vem e rouba? Por que a morte vem e tira a vida de quem você ama? Por que doenças, enfermidades? Por que essas coisas estão acontecendo assim? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que você nunca tropece com o pé em alguma pedra. Qual foi a resposta de Jesus? Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois o diabo prossegue, novamente, verso 8: o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Está vendo? O diabo continua oferecendo as mesmas coisas, a mesma tentação que ele sujeitou a Cristo é a tentação que ele tenta nos sujeitar. Ele ofereceu o mundo, ele ofereceu a glória do mundo, a posse das coisas do mundo, meu querido, em oposição ao sofrimento, em oposição à aflição, em oposição a perdas. Mas o que Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Se o homem amar o mundo e amar a glória deste mundo, as riquezas deste mundo, ele não serve a Deus, ele não pode servir a Deus. Como disse João, o amor do Pai não está nele. E foi o que aconteceu com Demas. Demas abandonou toda aquela aflição, todo aquele sofrimento, aquele constrangimento, aquele de ter que ajudar o Paulo preso, socorrer o que estava preso, de passar constrangimentos, perseguições, risco de morte, né? Porque você visita um preso que é considerado altissimamente perigoso, você passa a ser um suspeito também. Você também pode ser alvo também da mesma acusação. Então eles não queriam passar pela vergonha, pelas suspeitas, perseguições e aflições. É mais fácil amar o mundo, é mais fácil seguir o mundo, o conforto do mundo, a glória do mundo. A glória do mundo foi o que Demas fez. Demas caiu na tentação do diabo. Demas caiu nessa tentação. O diabo, assim como ofereceu a Cristo as paixões do mundo, a glória do mundo, continua agindo desta mesma maneira. Então, não que nós não possamos desfrutar daquilo que está no mundo. O próprio apóstolo Paulo fala isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 6, voltemos lá. 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 17. Manda, 2 Timóteo, capítulo 6, 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, que não sejam orgulhosos, soberbos, nem ponham a esperança na incerteza
das riquezas ou do dinheiro, mas em Deus, e que abundem no dar todas, e que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. É Deus que dá todas as coisas para que nós possamos desfrutar delas, para nós gozarmos dela. Não significa que você não possa ser alguém próspero, alguém rico. A Bíblia mostra homens que eram prósperos, que eram ricos. Filemão mesmo era alguém, muito provavelmente, alguém abastado. Mas qual é a recomendação bíblica? Não ponha a sua confiança no dinheiro. A sua confiança no dinheiro, a sua segurança, a sua esperança não pode estar na incerteza das riquezas. E o seu coração não pode amar mais o dinheiro e as riquezas do que a Deus. Não pode amá-lo mais do que a Deus. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 6, vamos ler? Mateus, capítulo de número 6, verso 25. Ninguém pode servir a dois senhores. 24, desculpe, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Verso 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A questão é: qual é o tesouro das nossas almas? Qual é o tesouro do nosso coração? Qual é o bem amado da nossa alma? Qual é o nosso tesouro? Porque aquilo que for o nosso tesouro é o que o nosso coração ama, é o que o nosso coração vai amar. É por isso que o salmista, no Salmo 16, no verso 2, ele diz: não tenho outro bem, não tenho outro tesouro além de ti. Então a questão é essa: amar o presente século, como ele diz, me abandonou, amando o presente século, significa que ele amou a glória deste mundo, ele amou as riquezas do mundo, ele amou as coisas do mundo, e abandonou a Paulo, e não só a Paulo, né? Mas ele abandonou o próprio Deus, porque nós, na verdade, nós não abandonamos a igreja. O homem não abandona a igreja, o homem abandona Deus. É a Deus que nós abandonamos. Quando o crente fica em casa, que não vai para a igreja, não se sente motivado para estar nos cultos, não se sente compromissado o suficiente para estar nos cultos, né? Convites, outros compromissos, o cansaço, a fadiga, e uma série de coisas que acontecem nas nossas vidas, que são motivos suficientes para nos impedir de estarmos na igreja. Na verdade, não é que o homem abandonou a igreja, ele abandonou a Deus. O seu coração, na verdade, está desprezando ao Senhor. Então foi isso que aconteceu com Demas. Ele abandonou a Paulo, um companheiro de lutas, mas na verdade ele não abandonou a Paulo, ele abandonou a Deus. Ele abandonou o compromisso que ele tinha com o apóstolo, ele abandonou o compromisso que ele tinha com a igreja, ele abandonou o compromisso com aquele que estava preso por pregar o evangelho. Na verdade, ele abandonou a Deus. Quando ele amou o mundo, amou as coisas do mundo, amou este mundo, ele abandonou a Deus. Paulo, escrevendo a Tito, também faz uma outra recomendação para nós. Ele diz, Tito, capítulo de número 2, Tito capítulo 2, verso 12, que nos diz assim: ensinando-nos que,
renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Não tem como nós sairmos do mundo. Nós só vamos sair do mundo no dia em que Cristo voltar para nos levar para Ele. Nós só vamos deixar este mundo quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, como Ele prometeu, que Ele vai tirar a sua igreja deste mundo. Então, nós continuamos no mundo e continuamos no século, né? Dentro do século. Quando diz o século fala do tempo, da geração. Então, a igreja de todos os tempos sempre enfrentou os séculos. Houve os séculos de perseguição de Roma, em que Roma perseguiu a igreja. Houveram os séculos de guerras, de fomes, séculos de batalhas, séculos de pestes, de enfermidades, séculos de apostasia, séculos de muita carnalidade, muito pecado. A igreja sempre enfrentou séculos de heresias, com tantas heresias que já surgiram no meio cristão. A igreja sempre tem os seus desafios nos séculos, no mundo. O tempo que nós estamos vivendo não é diferente. Agora, o que devemos fazer? Renunciar à impiedade. Ou seja, a não agirmos impiamente como os homens agem, mentem, enganam, defraudam, levam vantagens ilícitas, eles se esbanjam no pecado, na crueldade, nas concupiscências mundanas, renunciando o quê? O que é renunciar ao século? O que é não amar o século? É justamente renunciar à impiedade, à injustiça. É renunciar às concupiscências mundanas, às paixões mundanas, os prazeres mundanos, os confortos mundanos, e viver neste século de modo sóbrio, de modo sábio, inteligente, honesto, justo e piamente, ou seja, servindo ao Senhor, perseverando na oração, perseverando no amor, perseverando na paciência, perseverando na caridade, perseverando na fé, perseverando nos trabalhos, nas aflições, na luta contra o pecado, contra a nossa natureza pecadora. Pacientemente, como diz o apóstolo Paulo, com longanimidade, né? Ou seja, com paciência, confiando nas promessas que Ele nos tem feito. Confiando nas promessas que Ele nos tem feito. E quais são as promessas que Ele nos tem feito? Vamos ler Marcos, capítulo número 10. Esse aqui é um dos trechos assim muito mal entendidos da Bíblia, não é? Mas é maravilhoso. Marcos capítulo 10, verso 25. Marcos capítulo 10, verso 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá então, pois, salvar-se? Quem é que vai se salvar? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe então: eis que nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos,
por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, aqui fica óbvio que Jesus está falando de algo sobrenatural, algo que transcende o material. Porque Jesus aqui não está prometendo que você vai receber 100 vezes, literalmente, 100 vezes o que você perdeu, não é? Porque você não tem como você receber 100 pais e 100 mães. Eu não conheci ninguém que tenha 100 irmãos. Você já conheceu alguém que tenha 100 irmãos? E acho difícil também alguém que tenha... Pode ser que alguém tenha 100 casas, né? Esses homens muito ricos, pode ser que eles tenham 100 propriedades. Isso é possível. Então isso trai o entendimento de algumas pessoas que manipulam a palavra de Deus, querendo induzir o entendimento de que você vai ter 100 casas, 100 carros, 100 de tudo, com muita prosperidade, com muita riqueza. Ele está falando que você vai receber 100 vezes, no sentido de que a graça e o tesouro encontrado em Cristo supera essas coisas como se 100 vezes, não que o 100 seja um limite para a bênção que você pode receber em Cristo, não que o número 100 seja um limite para a proporção daquilo que a graça, aquilo que o tesouro que é Cristo possa representar no teu coração, na tua alma. Mas ele falou um número aqui alto, que é para você entender que o que você recebe, o que eu recebo, é muito mais do que casas, pai, mãe, irmãos, filho, mulher, é muito mais. Mesmo com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Então esta é uma promessa, e nós vemos essa promessa lá com o apóstolo Paulo. Ele retrata isso, ele fala dessa promessa, mesmo diante do abandono de Demas e do abandono dos demais. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, no verso 17, verso 16: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Agora o verso 17, ele diz: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E nós sabemos que ele morreu. Que essa foi a última prisão dele. Segundo a tradição, ele teria sido decapitado em Roma. Mas ele estava cheio de fé e de esperança. Ele tinha a promessa do reino da vida eterna. Ele diz: o Senhor me guardará para o reino celestial. Ou seja, se eu morrer aqui, Ele me livra da boca do leão. Mas se eu morrer, Ele me guarda para o seu reino celestial. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então ele diz no verso 6 e 7: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que torna o cristão
que distingue o cristão do falso cristão. É isso que distingue o cristão daquele que não é o verdadeiro cristão. É isso que distingue o cristão que foi regenerado pela obra poderosa do Espírito e o que não foi, o que parece que foi, mas que não foi. O que é? Ele combate o bom combate, ele vai terminar a carreira e vai guardar a fé. Sejam aflições, sejam com lutas, sejam com fartura, seja na escassez, seja na bonança, seja na escassez, tendo pouco, tendo muito, perseguido ou livre de perseguições, ele combate o bom combate, guarda a fé até o fim. Ele não vai amar o presente século, ele não vai abandonar, correr das aflições, correr das lutas, das dificuldades, da renúncia, da autorrenúncia, da renúncia de si mesmo, do combate consigo mesmo, do combate contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, contra as tentações e seduções do diabo. Não, ele vai até o fim, pacientemente, perseverando, confiando, crendo no poder de Deus, crendo na libertação de Cristo, crendo no poder de Cristo, suportando afrontas, aflições, acusações, deboches, zombarias, acusado, cheio de desconfiança, ou Deus prosperando ele, abrindo portas, colocando ele em lugares altos, não importa, ele segue a Cristo, combate o bom combate, termina a carreira e guarda a fé, não amando o presente século. Uma das formas de nós sabermos se nós amamos a Cristo ou se estamos amando o mundo é a falta de disposição de sofrer com Cristo. É a falta de disposição de obedecê-lo. É a falta de disposição de sofrer e padecer sofrimentos, de combater o bom combate de Cristo. Esta é a forma, quando nós estamos dispostos a abrir mão de Cristo para seguir o mundo, para satisfazer as vontades da carne, das concupiscências da carne, e não está disposto a abrir mão, a perder, a sofrer perdas, a passar por lutas, sofrimentos e aflições, a lutar consigo mesmo, a levar o seu corpo, a sua mente, à sujeição de Cristo. É assim que nós sabemos que estamos seguindo a Cristo ou estamos amando o mundo. Então, a decisão de seguir a Cristo deve ser uma decisão, um compromisso definitivo, um compromisso certo, um compromisso para a vida toda. Um compromisso para cada dia. Não importa como o meu coração está, não importa os meus sentimentos, não importa os meus sentimentos, as minhas motivações do meu coração, não importa. É o compromisso de segui-lo, de lutar, de padecer, de ir à oração, à obediência, à renúncia, abandonar o conforto das coisas para seguir a Cristo. É isso que é a marca distintiva daquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo e está disposto, assim como o seu mestre, que só padeceu neste mundo, que só sofreu neste mundo, segui-lo também até o fim. Como diz o apóstolo Paulo, sendo obediente até a morte, e morte
de cruz. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada um dos nossos corações nesta noite.